Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Quem era Abraão antes de Deus dizer para ele: sai da tua terra? Abraão era um homem sedentário. Então, o ser sedentário é uma evolução daquilo que se era antes, nômade. E Deus pede para Abraão fazer o quê? Tornar-se nômade. Então, Abraão faz o caminho inverso. Na verdade, o Evangelho, olhemos para a vida de Jesus, ele que era de condição divina, assumiu a condição humana. O Evangelho deve fazer isso na nossa vida. Não buscar aquilo que aos olhos do mundo é galgar postos e estar sempre mais no alto, mas buscar um caminho de humildade para se encontrar Deus. Abraão precisou ser nômade para ter um encontro de fé com Deus. Ora, mas o nômade, ele precisa de uma região grande para levar os seus animais, para levar os seus rebanhos. E Abraão tem consigo Ló. Ele, então, os pastores dos dois, que são duas pessoas com muitas propriedades, começam a entrar em conflito. Abraão, sendo o chefe da família, ele poderia decidir sozinho e escolher para si a melhor parte. Mas o que ele faz? Ele pede ao seu sobrinho que escolha a parte que ele quer. E esse de fato vai escolher a melhor parte, o Vale do Jordão. E Abraão aceita a outra parte. Ora, vemos então a segunda característica deste homem. A primeira já falávamos ontem, aquele homem que acredita na palavra de Deus, outra coisa ele não tem. E não só acredita, mas é capaz de qualquer lugar onde ele chega, ele edificar um altar para louvar o Senhor. Louvar o Senhor que fez o que por ele? Fez ele deixar de ser sedentário e de tornar-se um nômade. Fez uma promessa para este homem que não tinha filhos, de ter filhos. Mas até agora é tudo promessa. Até agora tudo é esperança. Tudo é algo para se realizar no futuro. A segunda característica deste homem é a generosidade. Ele, se escolhesse para si a melhor parte, ele não estaria fazendo uma coisa ilegal, talvez nem imoral, mas ele deixa o seu sobrinho escolher. E é interessante que aqui nós encontramos o modo quando ele vai se dirigir ao sobrinho e vai chamá-lo de irmão, porque não tinha palavra em língua hebraica para dizer outros parentescos. Por isso os irmãos de Jesus do Novo Testamento. Mas, além dessa generosidade, a preocupação de construir a paz. É somente na medida que nós renunciamos a alguma coisa até que nós possamos ter direito. Dê atenção a isso. Às vezes as pessoas brigam tanto por alguma coisa e vão dizer assim: eu tenho direito. Abraão renuncia àquilo que tem direito para construir a paz com seu sobrinho. Então, a partir disso, então, o que acontece? Ló, sem querer, vai escolher aquela porção de terra que está na direção de Sodoma e Gomorra. E, por outro lado, Abraão, ele vai se aproximar daquela que vai ser a futura terra prometida. Então, o Senhor vai dizer para ele: toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa quanto os grãos da terra. Quem puder contar os grãos da terra, poderá contar a tua descendência. Então, Abraão foi morar junto ao carvalho de Mamré, que está no Hebrom, e ali construiu um altar para o Senhor. Mais uma vez edifica um altar. Este homem que, em relação a Deus, confia na palavra de Deus, em relação ao parente, dá aquilo que ele poderia querer para si e ter para si, mas ele doa. Este homem, pela terceira vez nós escutamos, constrói um altar para louvar ao Deus que até agora é quem? É o Deus da palavra, é o Deus da promessa. Quantas coisas nós recebemos de Deus, quantos dons e quantas graças recebemos, mas não somos capazes de agradecer.
A nossa vida é um altar aonde se oferece constantemente culto para agradecer a Deus por tudo que Ele nos faz. Este homem, até agora, Abraão, não recebeu muita coisa, mas recebeu uma palavra, e isso para ele é tudo. Este Deus que tem prometido para ele um futuro, e um futuro que até agora não aconteceu, mas que ele vai confiando na palavra de Deus. Hoje, no Evangelho, nós temos uma sequência de frases de Jesus. Isso porque a comunidade cristã, ela se preocupou em recolher os ditos de Jesus. Alguns são longos e elaborados, e alguns então são frases. Todas elas hoje em comum têm o cuidado com as coisas sacras. Sabe que existe um fenômeno que nós não nos apercebemos com facilidade. Quem se separou do Brasil por um tempo, quando volta, como aconteceu comigo, se apercebe das mudanças na sociedade. Um dos aspectos que me chama a atenção é como a secularização invadiu as famílias, a sociedade, a comunidade eclesial. Então, nós temos hoje pessoas que isso é consequência da secularização, de banalizar o ambiente de Deus. Então, isso vai se mostrando naquelas pessoas que vêm para a igreja como quem vai para um campo de futebol. Então, nós vemos homens que vêm com short, com bermuda, com camiseta regata, mulheres que vêm praticamente com roupa de praia. Tá certo que alguém pode, como às vezes se alega, dizer assim, como é a frase comum, meu corpo me diz regras, ou então no sentido de me visto como quero. Mas sabe que existem duas questões de quando se vai à igreja. A primeira é que este ambiente não é um ambiente qualquer. Aquilo que que Deus vai dizer no Antigo Testamento para Moisés: tira as sandálias, porque esse lugar que você está pisando é santo. Eu me recordo muito quando estive na Índia e para entrar na igreja você tinha assim na porta da igreja uma montanha de chinelos de calçados, porque todos tiravam sandália, deixavam ali e entravam na igreja. Não tinham nem a preocupação que alguém podia roubar, deixavam ali e entravam descalços. Esse lugar é santo. Segunda coisa é que eu não tenho o direito de me vestir de qualquer jeito. Eu tenho que respeitar o irmão. Tenho que respeitar o irmão para que meu corpo não seja um objeto de tentação para ele. Tenho que respeitar o irmão que respeita o lugar sacro, e assim também eu devo respeitar. Então, por um lado, nós temos fiéis da igreja que se comportam como se estivessem em qualquer lugar. E por outro lado, nós temos aqueles que têm uma relação com o templo quase que doentia, que precisa de estar fazendo 50 sinal da cruz, colocar-se 50 medalhas, de estar com véu, de estar mudando o próprio rito da liturgia, ficando de joelho quando não se deve ficar. Então, que em tudo isso, para um e para o outro, a via de meio é aquela que determina a igreja. É a igreja que nos diz como nós devemos vestir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer da missa não uma experiência privada, mas devemos fazer da missa uma experiência de encontro com Deus. Então, Jesus hoje vai dizer assim: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem. Então, que as coisas sagradas devem ser tratadas com respeito. Então, que não é que porque é sagrada e porque eu quero que alguém faça a experiência de Deus, que eu devo banalizar e dar a uma pessoa que não vai respeitar. Então, Jesus chama a atenção para isso. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. É a regra de ouro do Evangelho. Aquilo que nós queremos que o outro nos faça, devemos fazer para eles. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, e são poucos os que o encontram. Então Jesus vai falar assim, da dificuldade, não é dizendo assim que olha, ninguém vai se salvar, mas que para aceitarmos a salvação que Deus já nos salvou e oferece por nós,
Nós devemos ter uma seriedade de vida, devemos ter um empenho, porque tudo aquilo na nossa vida que tem valor requer seriedade, requer disciplina, requer um caminho que é construído cada dia, ou seja, requer uma constância, uma perseverança. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.